Falar sobre a Segunda Guerra Mundial é também falar sobre o genocídio ocorrido durante o período da Alemanha nazista. Mas o que é um genocídio, né? Genocídio é o assassinato em massa ou parcialmente de uma população, uma comunidade, ou um grupo étnico ou religioso. Esse genocídio, ele pode ser cometido tanto por ação direta, pelo assassinato direto dessas pessoas, quanto por omissão, quando se tem os meios para evitar essas mortes e não se faz uso desses meios para evitar essas mortes. Então, a gente tem esses tipos de genocídio. E o genocídio não ocorreu só uma vez na história. Ocorreu em vários momentos ao longo da história. Mas nesta aula, nós vamos falar sobre o genocídio ocorrido na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das características do regime nazista era o antissemitismo, que acreditava que todos os problemas da população alemã eram causados pelos judeus. Então, assim que Hitler assumiu o poder, ele começa uma série de medidas, toma uma série de medidas que vai tirando os direitos dos judeus que viviam na Alemanha. Primeiro, eles são removidos dos bairros que eles moravam e são confinados em determinados bairros. E eles também têm que ser identificados, usar uma tarja no braço com a estrela de Davi para identificar que era judeu e assim ser considerado como não cidadão. E aí era exposto a toda uma sorte de humilhações, que eram colocadas para essas pessoas que não eram consideradas cidadãs. Humilhações decorrentes de preconceito e de ações discriminatórias. Depois de um tempo, essas pessoas passaram a ser levadas para os campos de concentração, que eram campos de trabalhos forçados e que eram cercados por cerca de arame farpado para impedir a fuga, e eram colocadas para viver em condições subhumanas. Quando chegavam nos campos de concentração, essas pessoas tinham seu cabelo raspado, eram separadas entre as pessoas que tinham condições para trabalhar e as que não tinham condições para trabalhar. As que não tinham condições para trabalhar já eram levadas para ser exterminadas. E também era separado os homens das mulheres, e as famílias assim separadas nesses campos de concentração. Entre as pessoas que tinham condições para trabalhar, a alimentação era muito escassa e as condições de higiene terríveis. Tanto é que a proliferação de doenças era muito grande nos campos de concentração. Essas pessoas também recebiam a tatuagem no braço com o número de identificação desse prisioneiro, com a sua origem e também com o tipo de trabalho a que ele estava submetido ali naquele campo de concentração. Além dos judeus, que eram presença massiva nesses campos de concentração, também eram levados para lá pessoas consideradas indesejadas na sociedade nazista. Que pessoas eram essas? Os comunistas, os homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos. E para identificar quem era de cada grupo, eram fixados nas roupas dessas pessoas para que o soldado olhasse e já identificasse que tipo de prisioneiro era aquele, triângulos coloridos. E cada cor dizia a origem dessas pessoas. O triângulo amarelo e na forma da estrela de Davi, um triângulo sobreposto ao outro, indicava os judeus. Os triângulos vermelhos eram comunistas. E aí acontecia o caso da pessoa ser judeu e comunista. Então era um triângulo amarelo sobreposto a um triângulo vermelho. Também havia o triângulo roxo, que indicava as testemunhas de Jeová. Os triângulos rosa, que indicava os prisioneiros homossexuais. Os triângulos marrons, que indicavam os ciganos. Então, esses campos de concentração, além dos judeus, também abrigava todas essas pessoas que eram consideradas indesejáveis na sociedade alemã da época. À medida que Hitler ia avançando o território durante a Segunda Guerra Mundial, ele ia construindo novos campos de concentração sobre essas áreas dominadas. Cerca de 11 milhões de pessoas passaram por esses campos, entre adultos e crianças. Além das humilhações às quais eram submetidas e também trabalhos forçados, os prisioneiros do campo de concentração também eram submetidos a experiências médicas. O Dr. Mengele ficou muito conhecido pelas experiências que ele fazia
com gêmeos, com grávidas, experiências que eram torturas, porque a gente sabe que experimento não se pode ser feito com seres humanos. É antiético, vai contra toda a ética médica e científica. Mas durante a Alemanha nazista eram realizados sim esses experimentos, tipo colocar uma pessoa num balde de gelo e ver quanto tempo essa pessoa aguentaria viva, né, suportaria a hipotermia, tirar determinado órgão e ver quanto tempo a pessoa ficaria viva sem aquele órgão, provocar calor excessivo na pele para ver quanto tempo essa pele suporta, uso de determinados medicamentos, o teste desse uso, né, a quantidade, o que era letal, o que não era letal, e muitas pessoas morriam sim nesses experimentos, além do sofrimento, né, que era ocasionado por esses experimentos médicos. A partir de 1941, os sobreviventes eram levados para campos de extermínio, nos quais eram assassinados nas câmaras de gás, envenenados, e seus corpos incinerados nos fornos crematórios. Essa política de extermínio era conhecida pelos nazistas como a solução final, para purificar a raça ariana, para purificar a sociedade, livrando desses grupos que eles consideravam impuros. E esses campos de concentração e campos de extermínio, eles não ficavam escondidos, muito distantes, não. Muitos ficavam visíveis às cidades que tinham conhecimento da sua existência. Então, essa política de extermínio, ela ocorreu pela ação dos nazistas, mas também, em parte, por simpatia das pessoas, por condescendência ou por omissão de outras. Quando os aliados entraram na Alemanha e libertaram os prisioneiros, né, foram libertando dos campos que eram fora da Alemanha e também dos campos dentro da Alemanha. Várias histórias de horror apareceram. Os sobreviventes puderam contar aquilo que presenciaram. Corpos encontrados empilhados, que ainda não havia tido tempo de enterrar nas valas comuns, nas quais enterravam esses corpos desses judeus que morreram nesses campos de concentração. Então, todas essas histórias vêm à tona. Relatos de sobreviventes, relatos como, por exemplo, o diário da Anne Frank, né, que ela morreu no campo de concentração, mas o pai dela acabou resgatando esse diário que mostra o confinamento em que eles viviam, se escondendo para não serem capturados, até que, por fim, foram capturados e levados ao campo de concentração. Então, gente, esse genocídio, durante a Segunda Guerra Mundial, foi uma coisa tão horrível que ele levou a influenciar a Declaração dos Direitos Humanos em 1948. Veja que a guerra acabou em 1945, a Declaração dos Direitos Humanos é de 1948, porque foi como um pacto para que isso nunca mais acontecesse. Só que a gente sabe que aconteceu e continua acontecendo. Então hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau!